Bora lá, pessoal! Quarto episódio do Triângulo Podcast. Esse episódio já é destinado ao ponto da mente, que é a Vanessa que cuida, psicóloga e que trabalha muito a parte mental aí, que tem paciente de tudo quanto é coisa, empresários. E aí a gente entra com a parte de autoconhecimento, Van. Autoconhecimento não é papo de autoajuda, não? Não, não é papo de autoajuda. Uma coisa é você ler um livrinho daqui, escutar um papinho na internet e você sentir que beleza, eu estou entendendo tudo sobre mim. Outra coisa é você realmente ir para um processo de psicoterapia aonde você vai entender quais são suas crenças limitantes, quais são os seus traumas, quais são os padrões de comportamento que você traz de lá da sua infância e da sua família que travam o teu desenvolvimento. Quais são os seus medos? Quais são as emoções que te paralisam? Isso sim é autoconhecimento. E me mata uma dúvida, nessa parte de autoconhecimento, assim, a gente tem de tudo quanto é coisa, né, É. terapias de tudo quanto é jeito. O que realmente é o autoconhecimento para a pessoa? Falar assim: "Eu me conheço, eu sei o problema que eu tenho, eu sei o que eu tenho que me dedicar". Explica pra gente, por favor. Então, para a pessoa realmente se autoconhecer, ela tem que ter regulação emocional e ela tem que ter autodomínio. Que autodomínio é esse? O domínio das emoções que fazem com que ela se sabote, a famosa autossabotagem que todo mundo fala, só que ninguém consegue entender qual é o gatilho emocional que gera a autossabotagem. Então as pessoas tem gente que vive na autossabotagem e vai viver a vida inteira. Por quê? Porque tem medo de ir para um processo de psicoterapia para se autoconhecer. E por que que isso acontece, gente? Eu falo para todos os meus pacientes, para você fazer terapia e você realmente sentir o resultado da terapia, você precisa ter força de vontade, você precisa ter coragem para você escutar um monte de coisa que você não quer e para você olhar coisas que vão doer muito. E você precisa ser humilde para você reconhecer que você realmente está fazendo aquilo, está pensando daquela forma, está se autossabotando, e aí você tem que ter essa humildade para você aprender formas diferentes de você viver e mudar a sua mentalidade. Autossabotagem é aquele diabinho vermelho que fica no teu ouvido? Então, pode ser o diabinho, mas geralmente a autossabotagem é um comportamento que ele é originado no nosso inconsciente. Hum. E aí é muito louco falar disso, porque assim, o inconsciente ele vem, na verdade, o tempo inteiro na nossa vida. Nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. O que eu quero dizer? Muitos dos nossos comportamentos são regidos pelo nosso inconsciente. E aí o que acontece é que às vezes a gente acaba tendo comportamentos que nos auto-sabotam e a gente fica bravo, que a gente fala: "Pô, de novo eu fiz isso, eu não acredito". Ou então: É, "Poxa, de novo nessa situação eu tô agindo desse jeito". E a pessoa não sabe por quê, ou situações que a pessoa realmente ela se sente tão impotente, e isso é autossabotagem. E a autossabotagem ela vem como um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, algo aconteceu lá na infância da pessoa, que ela não conseguiu entender aquela situação, E que e ela pode aí, nem lembrar. geralmente, ela não lembra. sério? Esse é o problema. Então ela não Aí que sabe qual tá. é o Ela não problema. sabe qual é o problema. Por isso que eu Exato. mando todo mundo para Vanessa. Porque a autossabotagem, você viu que eu estava quieto aqui, porque esse assunto ela sabe que eu sou Vai longe, apaixonado. né? Não, esse assunto, porque esse é o assunto. Cara, para mim 99% das pessoas se autossabotam. Para mim esse é o Sim, número. sim, E aí não consegue chegar aonde tem que chegar. Não consegue, exato. não sabe
e É. precisa de um terapeuta, né, que seja uma psicóloga com muito tempo de estrada, com muita sensibilidade, porque ela vai ter que procurar. Pensa numa coisa. É um trabalho de detetive, Detetive. literalmente. Só que detetive. Você não sabe aonde você tá atirando. E ela não sabe, e a pessoa que tá doente também Menos não sabe ainda. onde tá. Exato. E ela tem que achar. É isso aí. Senão não vai dar certo. A gente vai montando o É um quebra-cabeça. rolo, cara. É Você isso que não a gente tem vai noção fazendo. de como é difícil. É. Tá É maluco. muito difícil, A é gente muito vai difícil. montando o quebra-cabeça. Por isso que o processo Só de que ela tem psicoterapia... técnicas. O psicólogo, ele tem técnicas e teorias, não é do nada. É. Ela tem teorias analíticas, onde Isso. ela fala assim, olha, esse tipo de coisa, opa, tá em tal idade. É. Esse tipo, porque ela sabe a estrutura de formação de uma pessoa, não é Exatamente. isso? Como se estrutura uma pessoa. Exatamente. Por exemplo, uma coisa, que eu sei, e veja se eu estou errado, se eu estou certo. Se você é uma pessoa que tem baixo autoestima, Uhum. ela vai procurar isso, a gênese disso, da baixa autoestima, ela tá ali até os 6, 8 anos de idade. Exatamente. Olha o rolo. Isso é formado na infância. Foi falta de... Pode ter sido. A principal... Ela vai procurar, não é isso, Vanessa? Sim. Principal teoria, não teve afeto, ficava aqui, ficava lá, a mãe estava muito corrida, estava aí. E aí ela vai ter que ir lá e vai ter que arrumar. E como é que se arruma isso? Eu sempre te pergunto, cada caso é um Você caso. pergunta toda hora. Eu sempre pergunto, como é que você vai arrumar? Como você vai resolver esse Então, B.O.? Não, eu não sei. Se eu soubesse, eu tentaria. Mas às vezes eu ligo para ela, uns casos difíceis, e eu peço autorização ao paciente, né? Fala assim, vou passar o caso dele e tal. Eu acredito que a situação seja essa. Vanessa, você vai trabalhar e você vai procurar a Vanessa. Eu vou mandar o áudio para ela. E depois eu pergunto, Vanessa, como é que você vai tentar desenrolar isso? E como é que você desenrola essas histórias tão complexas, Vanessa? Então, conforme o paciente vai, né, se abrindo para a psicoterapia, que a gente fala é o quê? Abaixando a resistência, que a resistência ela vem do inconsciente, é uma coisa natural de todo o processo psicoterapêutico. E ele vai se fortalecendo e com esse fortalecimento ele vai abaixando a resistência. Aí ele se implica na terapia. O que é o se implicar na terapia? Ele realmente está pronto para ele olhar para ele olhar para justamente assim, de onde vem essa minha falta de autoestima. E aí a gente vai olhar justamente como é que foi a relação parental. Ele foi criado por quem? Foi pelo pai e pela mãe? Foi só pelo pai ou só pela mãe? Ou foi pelo avô, pelo tio, pela avó? Porque o que acontece às vezes é assim, para a gente não endemonizar os pais, às vezes aquele paciente teve pais assim que realmente assim deram amor e deram carinho, só que não o suficiente para a pessoa. Então, às vezes, para a pessoa, para a estrutura de personalidade da pessoa, faltou. Entendeu? Então, o Lacan falava muito disso. Isso é difícil pra caramba. Exato, o Lacan falava muito disso. Ele falava da falta. O Freud falava muito do desejo, que a gente tem que percorrer o desejo. E o Lacan, ele fez uma releitura do Freud e ele virou e falou, a gente tem que trabalhar a falta, porque todo mundo tem faltas. Todo mundo tem. E essas faltas, elas vão criar uma série de mecanismos de defesa que são a autossabotagem. Quando você começa a entender como é que era a relação daquela pessoa e você entende a falta, você traz para a pessoa do inconsciente para o consciente, porque o terapeuta, o que ele é? Ele é um espelho do paciente. O paciente ele vai fazer o quê? Ele vai transferir para o terapeuta todas as questões dele. A hora que ele transfere, beleza, a relação terapêutica está estabelecida. É onde o terapeuta vai conseguir pontuar para o paciente vai atingir, né? o que está acontecendo no inconsciente dele, e aí ele vai olhar. Aí, olhando com consciência, ele vai começar a tentar se estruturar para ele mudar o comportamento dele, para ele mudar a emoção. Então, se eu entendi que o meu pai e minha mãe fizeram o que eles puderam, mas que a falta é minha, o que eu posso fazer por mim? Aí eu começo a trabalhar essa questão da autorresponsabilidade. Então o teu pai e tua mãe fizeram o melhor que eles puderam para você entendeu isto agora, então você mudou o olhar, né?
você está entendendo que foi uma questão tua, que faltou algo a mais para você lá, porque você precisava de mais. Então, o que você pode fazer a partir de agora que você vai suprir essa falta? Aí, gente, dá um plim, plim, plim na cabeça da pessoa, A luz, tudo né? muda. Tudo muda. E é onde a pessoa começa justamente a ter essa autonomia, ela começa a ter a regulação da emoção, porque em determinadas situações que ela projetava justamente essa falta de confiança, ela começa a perceber, pera, eu sou capaz de fazer isso aqui. Eu consigo entender que realmente essa falta é minha, então pera, não são os outros, é sobre mim, então pera, eu consigo me posicionar melhor nessa situação, eu consigo me dar amor, eu consigo fazer melhor. E é onde a pessoa começa justamente a caminhar e sentir esse bem-estar. E é onde a gente percebe que a pessoa realmente está feliz, que é a busca da Que ela felicidade que a atingiu. gente tanto fala. Ô, Van, e me fala uma coisa, a família é um dos maiores causadores? Então, família é um BO enorme, que vocês não têm noção, gente. Como tem família tóxica, gente. Você que tá me escutando, eu tenho certeza que um monte de gente deve estar falando, é a minha. Gente, tem muita família legal, de verdade. Só que tem muita família tóxica. E aí Tem o mais bicho legal pega. ou mais tóxica? Tem mais tóxica. Jura? Também Juro, acho, eu juro também por acho. Deus. Sério? Eu também acho. Juro. Ah, eu Eu não também. consigo ver assim, Eu não. também acho, porque você Juro. tem uma legal. É, a minha é É, legal, então, Porque graças a você tem Deus. uma legal, Então. entendeu? Porque, e assim, é uma coisa muito difícil, porque o líder, o patriarca ou a matriarca, tem alguém que... Sempre tem alguém que conduz a família. É tal. O norte da família não são todos, é um ou dois, estou errado? Então, esse tem que ter a sensibilidade de conduzir as toxicidades dentro da família. Exatamente. Ele tem que segurar, ele tem que acalmar, ele tem que às vezes tirar, ele tem É. que às vezes contornar. Agora, se ele for conivente Ferrou. com o erro, Aí se ele ferrou. esconder o erro, se Ferrou. for família Doriana, é Isso. tudo bonito, mas levantou, tá... Cara, gera uma distócia. Exatamente. E assim, e muitas vezes o que a gente vê é exatamente isso. O patriarca, ele é tão cheio de comprometimentos, tão E cheio não tá de bem, traumas. porque eu vejo que ele também não tá bem. A Isso. saúde dele às vezes não tá boa, Isso. o financeiro não tá bom, Isso. pra ele ter a força pra arrumar aquilo. Aí ele desconta também, né? Aí, cara, aí tá totalmente Exatamente. sem controle, aí vira um rolo muito grande. Você pega, por exemplo, os empresários que a gente trabalha, que nem eu e o Flávio. Eu também mando muitos executivos e empresários para ele também, né? Exatamente. Então, assim, você pega, vamos supor, os empresários, os executivos que a gente trabalha, o que acontece geralmente é isso. O cara não consegue ter o posicionamento que ele tem que ocupar na família. E aí desanda tudo. Quem que é o empresário? É o 40 a mais. É. Não. Quem que é o 40 a É. mais? O cara que bebe, o cara que Isso. fuma, o cara que tá obeso, sem hormônio. Isso. E sem o quê? Sem clareza e sem força para conduzir aquela família e se afunda no trabalho. Agora, isso posso aí. ser bem sincero, Só eu vai não queria estar piorar. no teu lugar. Eu não queria estar no teu lugar para você chegar para um paciente teu e falar, cara, o problema é tua família. Eu não gostaria, eu não sei como você faz isso. Então. E eu não. Ela porque, tem assim, uma técnica, cara, não é fácil. deve ser um. Eu também não sei fazer. Deus me livre. Até porque você não pode falar assim. Ela vai ter o jeito dela de acessar, né? E são anos. E é com técnica, paciência. É né? com técnica e assim, você acaba conduzindo o paciente a ele enxergar. E aí, ele enxerga. Ele enxerga. Quando ele traz isso para terapia, pior é isso. ele já conseguiu, na verdade... Quem toma a decisão e quem enxerga é ele. Né? Isso. Você não chega e fala, tá errado. Não, ela não fala. Quando ele traz na terapia, ele tá pronto para justamente trabalhar aquilo. É onde você entra aí, o que você faz? Como lidar com isso? Né? Se ela falar que tá errada, ela vira inimiga na hora. Ele não vai mais. É lógico. Ela tem que ter essa sabedoria. Exatamente. Ela tem essa formação. Se ele perceber, porque ele pergunta, eu tô errado, eu não tô certo. Exatamente. Ele pergunta. E aí ela vai...
Exatamente. Aí, quando isso acontece, a gente consegue trabalhar essa questão na família. E aí, justamente, o que acontece? Algumas pessoas, elas ficam na dúvida se elas têm que se afastar da família ou se elas têm que conviver com a família mesmo assim. E aí, o que a gente trabalha é assim: o que é melhor para você? O que você almeja? O que você deseja? Aí a pessoa ela vai conseguindo lidar com aquela família de uma maneira que ela não se contamine mais com aquela toxicidade. Entendi. Eu falo muito para vários pacientes meus que vão escutar aqui, vão se identificar com isso. Eu falo, presta sempre atenção. Quando você estiver na sua família, lembre-se, você faz parte desta família, mas você não é essa família. Você é você. Isso dá um alívio para a pessoa, porque a pessoa tá lá e ela consegue conviver com aquela toxicidade dela, sem ela se contaminar, sendo ela. E aí, pronto, muda tudo na vida da pessoa. Eu me lembro no começo, que eu comecei a encaminhar os pacientes para a Vanessa, e quando eu encaminhava um empresário que tinha perdido o tempo do casamento. Então porque o casamento tem que ser cultivado. O tempo todo. O tempo todo. Se você não cultiva, você vai evoluir e a mulher e a sua esposa vai pro outro lado, daqui a pouco tá um abismo tão grande que ninguém sabe mais aonde quem é. Não recupera. E aí eu mandava para ela o executivo, e aí com a angústia de um médico limitado, né, de querer não resolver o problema. Claro. Meu negócio era assim, final feliz. Era filme da Disney. Resolve isso aí pra mim que E eu ela preciso olhava que você pra mim e resolva. falava assim, Flávio, presta atenção. Mas Vanessa, o que você... Flávio, nós vamos trabalhar, me lembro como se fosse hoje, para que seja o melhor para os dois. Isso, é isso aí. Muita dessas histórias é muito interessante. O melhor para os dois foi a separação. Os dois estão muito melhor, vários, muito melhor hoje, separados, trabalhados, sem trauma, porque ela vai conduzindo. Faça uma separação tranquila, sem paulada, sem guerra. Porque chega um momento... Tem um caso que nós estamos trabalhando nós dois, que ele tá andando, ele não sabe se vai ficar, se não vai ficar, ele tá preparado para sair, mas tá esperando o melhor momento. Isso faz 10 anos. 10 anos, Nossa é isso senhora. aí. É isso aí. E ela tá conduzindo ele com toda a destreza, um baita de um executivo, só que fez um casamento precoce, se distanciaram. Falta de equilíbrio no triângulo. É isso aí, totalmente. Falta de equilíbrio no triângulo. E o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. E são 10 anos Nem torço mais agora. Então, veja. E é 10 anos perdido? Olha, é assim. Eu costumo falar para a pessoa que ele gosta ela tem que olhar. Polêmica, né? Ele gosta, mas eu costumo falar para as pessoas assim: a pessoa tem que olhar que ela tinha uma mentalidade diferente. Então, o que ela viveu naqueles 10 anos era o que ela tinha para viver de acordo com a mentalidade dela. E a hora que ela se separa é porque ela tá com outra mentalidade. Então, ela vai viver outras coisas novas, que é justamente o que ela almeja para a vida dela. Entendi. Então, assim, eu acho que se ele, hoje, nos acompanhando, se ele equacionar o triângulo da vida dele, ele vai levar os 10 anos, talvez ele corrija, talvez ele não corrija, mas ele vai ter vivido amigos, vivido família, não vai ser perdido. Exatamente. Agora, se ele exagerou muito em uma boca, se ele fechou muito uma boca... Você sabe que eu penso diferente, né? Por isso que a gente tem que trabalhar os casais, penso que ele perdeu 10 anos. É sério? Você pensa assim? É porque você viveu isso, né? Essa que é a questão. Você assim, viveu isso. Analisando nesse sentido, realmente... Porque, sinceramente, tudo bem, tudo é aprendizado. Eu sempre sou do copo meio cheio, eu nunca sou do copo meio vazio. É sempre aprendizado, mas, cara... 10 anos é muito tempo. Você mesmo disse no último episódio, a vida é muito curta. É curta, mas é o tempo dele, não tem jeito, Armando. Por isso que a gente tem que escolher bem a pessoa que vai
compartilhar da nossa vida. E é a escolha mais difícil que tem. Porque quando você conhece alguém, você projeta no outro uma série de faltas tuas. E aí o que acontece? Se você não tem o mínimo de autoconhecimento... Você é jovem, não lembra que você é jovem. Lembra você até os 30 anos, a cabeça de bagre que você é. Eu, pelo menos, pelo amor, eu tenho medo de mim, eu tenho medo até de mim mesmo com 30. Mas é verdade, se você não tem o mínimo de autoconhecimento, você acaba entrando em relacionamentos que ou te impulsionam ou te destroem, porque o relacionamento amoroso, ele tem esse poder de ou te impulsionar na tua vida, e aí, na vida do empresário, vamos colocar as mulheres, que as mulheres são empresárias hoje em dia também. Sim, o marido, né? Não é? Exatamente. Ou, entendeu? Esses empresários e empresárias, ou elas se impulsionam na carreira se elas fazem bons casamentos, ou então elas acabam, na verdade, degrigolando a carreira e aí fica doente, com uma série de questões realmente de saúde, com problemas financeiros. Não, você sabe uma realidade que é muito interessante das empresárias, que eu cuido muito, e elas não vão para você. Olha que interessante esses casos. Realmente, os que vêm para mim são os homens. As mulheres a maioria são os homens. Sabe por quê? São poucas as mulheres. São poucas, mas eu não consigo acessá-las. Mulheres bem-sucedidas, olha só, mulheres, e não é uma, várias, bem-sucedidas, tudo bem? Marido que se encostou no sucesso, o cara trai a esposa, ela sabe, e ela tem uma dependência emocional dele, que ela fala, é melhor com ele do que sem ele, mas você vê a tristeza dela. Exatamente. A e o homem é danado, porque ele mente, ele não assume a traição. Exatamente. Nenhum desses assumiu. Não assume, não, eu não traio. Meu, às vezes... A amante liga e fala, é meu mesmo, vou me separar. E ela me fala. Exatamente. E eu peço pra ir em você. E não vai. Não vai, ou então se vem... Por que não Não vai? aguenta. Por que não vai? Porque assim... É melhor... Porque ela é independente, mas emocionalmente não. Por que não vai? Só que a gente não pode esquecer que o que pega é assim, culturalmente, ainda tem esse peso que a mulher, ela precisa ter um parceiro, um companheiro, um homem do lado. E aí a mulher, mas isso é um pensamento muito antigo, gente. Mas ainda isso pesa sobre a mulher, gente. Por incrível que pareça, isso pesa talvez ainda. nessas que eu tô dizendo, né? Nessas 40 a mais, que eu tô dizendo. Porque as mais novas acho que estão com outra cabeça, né? Ou não? Você que atende. Não. Dos 20 aos 30, 40. Por incrível que A pressão é a mesma? É a mesma coisa. Caramba. As mulheres querem... Gente, é impressionante. Mesmo as mais novas... Eu acho que você vai acabar apanhando nesse podcast. Você, olha, eu acho que nós vamos ser cancelados. Não tenho Já muito... pensou? Fala, é mesmo? Sério mesmo? É verdade. As mais novas, elas querem ser bem-sucedidas na carreira e no casamento também. Elas querem. O que tá mudando, aí que tá, o que tá mudando é com relação a filhos. Tem mulheres que elas querem ter um bom casamento, só que elas não querem ter filhos porque elas acham que parar para a maternidade vai atrapalhar justamente no sucesso na carreira. E isso é um dilema que eu tenho trabalhado no consultório. É um dilema porque, às vezes, o homem quer ter filho, a mulher não quer. Aí começa justamente aquele conflito no casamento. E ela tem tempo, né? Exatamente. Depois de um tempo, complica muito. Exato. Eu tenho muitos pacientes, casais que eu atendo, que eles estão fazendo a FIV. Por quê? Sim. Porque algumas mulheres demoraram tanto para decidir. Que é isso? Desculpa. A FIV é a fertilização in vitro. É o tratamento para justamente essas mulheres conseguirem ter filhos, Aí né? é mais a linguagem de vocês. Exatamente. Ou a inseminação artificial. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Essas mulheres demoraram tanto que quando elas decidiram, elas não conseguem ter. Aí elas têm que justamente correr para os médicos que trabalham justamente com a reprodução. Né? Que te digo para você, viu? É uma especialidade, uma área espetacular, o nível de conhecimento deles. Eles têm, assim, a gente tem no Tatuapé
vários profissionais muito competentes. Tem um que é competente demais, que é o Marcelo Jacobi. O nível de conhecimento desses profissionais a medicina evoluiu muito nisso. Tem toda uma legislação específica. É encantador, né? Sem contar que é a criação da vida, né? É encantador. É maravilhoso. Exatamente. Então, assim, veja, falando disso, a gente tem aí uma minoria que realmente não quer ter parceiro nenhum, né? Uma minoria. Mas, falando de maioria, a maioria ainda quer. Agora, dizem que o maior vilão é o amigo, né? E os amigos, Van? Os amigos... São vilões mesmo? Ou eles falam a verdade? Não. Os amigos não são vilões. Os amigos são super importantes na vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque é através dessa relação de amizade que a gente consegue se ver, que a gente recebe vários feedbacks sobre nós. Por quê? Porque um amigo vai ver um ponto teu, outro amigo vai ver outro ponto teu. E nisso, se você tiver justamente a humildade que eu falei, de você parar e se olhar, você consegue ver quais são os pontos que você tem que melhorar enquanto pessoa. Então, os amigos, eles são ao contrário, eles são super importantes na vida de qualquer ser humano. A gente precisa ter justamente uma vida social. E é lógico que, assim, existem os colegas, tá? Que a gente encontra em situações sociais, só que existem os amigos. Os amigos, eles são poucos. Os amigos verdadeiros, eles são poucos. E aí, é muito comum a gente perceber que na vida, né, dos empresários e das empresárias, a relação com os amigos vai ficando escassa. Isso é muito ruim. Chegamos no ponto, exatamente no ponto que eu queria chegar. Quando a gente falou da teoria das 4 bocas de fogão, dentro lá dos textos explicativos diziam que realmente o amigo é a boca mais fácil de se apagar. E é a boca mais fácil de se apagar. Por quê? Porque a família, você é meio que obrigado a conviver. Mesmo que você tenha uma família tóxica, você tem que conviver. Tem toda uma legislação que vai te conduzir ali dentro. Em um momento ou outro, você vai ter que conviver. Agora, os amigos não. Você escolhe. Então, o que acontece? Você tem um evento da empresa que você pode, de repente, sair mais cedo e ir para o aniversário do amigo, mas se você acha que você tem que ficar até o final porque aquilo é importante para você, você não vai no aniversário do seu amigo. E veja bem que reflexão importante desse assunto. O amigo é quem vai ser o seu feedback de melhora. Exatamente. Então, se você cortou, você não vai melhorar. Exatamente. Você vai ter dificuldade de melhorar, porque ninguém vai te falar a verdade. Exato. O funcionário não te fala a verdade, ele tem medo de ser mandado embora. Exato. O amigo é o que joga na cara, né? Aquele cara que você fala, mas esse filho da mãe teve coragem de falar isso na minha cara. Exatamente. Entendeu? Fala, amigo que amigo fala. Opa. Amigo que amigo fala. Senão não é amigo. Com certeza. Amigo que amigo fala a verdade sobre o risco de perder a amizade. Senão não é amigo. Exatamente. Tem que falar. Tem o famoso também, perde a piada e não... Mas não como é que é? Perca o amigo, mas não perca a piada, não é? Perde o amigo e não perde a piada. Exatamente. Mas normalmente na piada do amigo sempre tem aquele cutucãozinho, né? Exatamente. Fundinho do que a pessoa acha de você. Por isso os amigos, esse é o contexto dos amigos, eles são importantíssimos nesse sentido, de te manter sempre muito centralizado, porque toda hora a gente bobeou, você faz uma escolha errada. Você tem um amigo perto e fala assim, cara, ó, vem aqui, ó. Eu vou te falar uma coisa, na minha vida eu cometi 2, 3 erros assim, extremamente ruins para minha carreira, né? E que eu não, infelizmente, naquela época, eu não tive nenhum amigo que chegasse, porque quando você vai errar, você está convicto que vai acertar. Você não acha que você vai errar, senão você não tentava. Claro. Né? E talvez, se tivesse chegado um amigo e falado assim, ó, não faça isso, cara, porque você vai... Um toque de amigo, né? Um toque de amigo. Mas às vezes falta. Às vezes falta. Exatamente. Fechou. Olha, foi muito boa a nossa conversa. Muito bom mesmo. Uma conversa sobre o ponto da mente aí. Eu adoro falar com a Vanessa, porque ela é fera, ela sabe muito mesmo. Muito. E a gente não dá conta de fazer isso, mandamos tudo para ela.
Pode mandar que eu gosto, vocês sabem, né? Faço com amor. Com certeza, muito bom. Vanessa é fantástica. Bom, fechamos. Muito obrigado, espero Vanessa. que vocês tenham gostado aí dessa conversa. Foi muito, muito produtiva. E vamos pro próximo episódio aí. Valeu. Legal, gente. Legal.